Olá, queridos amigos, estamos iniciando mais um programa Encontro Fraterno da Federação Espírita do Estado de Goiás. Estamos aqui no 33º Congresso Espírita de Goiás com o tema Vida, Desafios e Soluções. E no nosso estúdio, compartilhando reflexões à luz da doutrina espírita, o nosso querido amigo e irmão Paulo Maia, presidente da Federação Espírita do Distrito Federal. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Gabriel, obrigado. É sempre uma honra estarmos aqui nesse congresso que sempre nos mostra grandes oportunidades de aprendizagem e de confraternização. Muito obrigado pelo convite. E nos permite o reencontro com bons amigos, não é? Exatamente. Pois bem, muito se tem falado, inclusive esse tema ele perpassa pelas temáticas do Congresso, Paulo, nos nossos contextos de transição planetária. Essas situações que nós temos vivido que desafiam a compreensão humana e para as quais a doutrina espírita lança luz. Você poderia nos falar um pouco sobre isso, sobre o que é o processo de transição planetária, o que acontece com a Terra nesse momento? É um momento convulsivo, né? Onde espíritos que não se adaptaram ao processo de aprendizagem da Terra insistem em se manter, insistem em praticar atos que não são condizentes com a nossa mensagem do momento, que é de paz, de fraternidade, e também de espíritos que vêm trazer e reforçar essa mensagem de paz e fraternidade para a humanidade. Então, são aqueles que vão partir, que ainda permanecem, que não terão mais condições de estar nesse estágio de aprendizagem, terão que ir para outro local, onde a lição e o local é mais adequado à aprendizagem, e aqueles que vêm trazer uma nova ordem, um novo momento. Então, esses espíritos estão convivendo. Daí nós temos exemplos de bondade extrema, de caridade extrema e momentos de crueldade extrema, de pessoas matando pessoas, fazendo atos que já não são mais condizentes com a nossa condição. Sim. Então nós vivemos nesse conflito, luz, sombra, treva e a verdade. E entre essas questões extremas, parece que o nosso desafio é com o que sintonizar, com o que se somar, de que forma nós, os nossos amigos que nos assistem em casa, podemos nos aproximar do bem e, de certa forma, nos colocarmos a salvo ainda dessas influências que são primitivas, que são cruéis, que são egoístas demais. São influências que nós ainda trazemos também, né, Gabriel? Ainda trazemos a sombra, a luz dentro de nós. E você falou uma palavra muito forte, que é a sintonia. Com o que sintonizar? Nós temos que buscar sintonizar com a mensagem cristã, a mensagem de Jesus. Ele nos disse, né, eu sou o caminho da verdade e da vida. Então, apesar de nossas fragilidades, apesar de nossas limitações, acho que nós temos que buscar coerência. Talvez o nosso grande desafio é estar coerente com essa mensagem libertadora do Cristo e buscar sintonizar com ela a todo instante. Daí o vigiar e orar. No carro, no trânsito, somos sempre convidados ao desalinho, ao ato impensado. Que é o momento de mantermos no carro uma música, uma palestra, não sintonizando com essas notícias que nos assombram o tempo todo, né, pelos requintes de crueldade, maldade dos seus atores. E a gente manter esse estado de vigilância, da oração, do esforço, né, constante da oração no trabalho, e, acima de tudo, da prática. Porque a prática em ambientes onde a gente faz o bem com companheiros, na casa espírita, onde quer que seja, a gente acaba ali se afinando com espíritos protetores, cuidadores, que, de certa forma, nos ajudam a nos manter fortes. Porque nenhum de nós está imune a uma queda nesse momento. Somos ainda criaturas muito frágeis, né, Paulo? Pois é. E você nos fala da reencarnação de espíritos com propensão ao bem, né? Que temos ao mesmo tempo espíritos que estão impulsionando o progresso e aqueles que ainda não têm condições de fazê-lo estão se valendo desse momento na Terra, embora almas na retaguarda da evolução. Esta geração nova que tem convivido conosco, que características têm esses espíritos, que desafios essa geração traz consigo e também como ela nos desafia no seu processo educativo? É um processo realmente desafiante, a palavra certa é essa. Para eles, porque vêm com fragilidades, vêm também com algumas dificuldades de relacionamento por questões de vidas passadas,
mas vem propenso a uma mudança, a uma convicção, a uma fidelidade a um princípio, e que a gente tem que aproveitar e mostrar o princípio da verdade, do amor e da justiça para eles. Porque senão serão cooptados por outros princípios, como tem acontecido. Nossos modelos de liderança da humanidade hoje, a gente tem extremos, né? Pessoas drogadas, pessoas violentas, pessoas aí viciadas em coisas anormais, atitudes que não são consideradas regulares dentro de uma família. E, por outro lado, temos também pessoas que vêm trazer mensagens de solidariedade, de fraternidade, de paz. E essa juventude clama por uma direção, clama por uma liderança. E aí nós temos um desafio de começarmos cedo. Primeiro, preparando, orientando e até lançando desafios para que eles possam realizar. A gente vê na juventude hoje e até na adolescência, jovens com capacidades profissionais incríveis em diversos setores, né? Capacidades intelectuais e que precisam de uma orientação, de um apoio, de um reforço. Então eu vejo muito o nosso papel, o nosso grande desafio é não tolher e mais estimular, né? Não deixar sozinho, mas estar junto e apoiando. Obrigado. E aprendendo com eles, né? Com toda certeza, né, meu amigo? Vamos continuar falando da geração nova, acho que ainda tem mais para refletirmos sobre isso, logo depois do nosso primeiro intervalo. E você que está nos acompanhando por aí, vamos pensar um pouco como são esses espíritos que andam reencarnando no seu lar e também compreender esses acontecimentos que muitas vezes têm feito com que muitas almas retornem coletivamente ao mundo espiritual. Não saia daí. Nesta obra, Reconciliação consigo mesmo, com a família, com Deus, nós fazemos uma integração da filosofia do Evangelho com a filosofia espírita, a filosofia homeopática e a filosofia da constelação familiar segundo Bert Hellinger, propondo uma viagem de autoencontro com o essencial e com o sagrado em nós. Através do acolhimento da nossa sombra, da inclusão dos excluídos e de um movimento de amor que olha para aquilo que é cheio na vida, nós podemos nos reconectar à nossa essência, à nossa fonte, e, sobretudo, nos reconectar a Deus, à nossa grandeza máxima, à nossa fonte primeira, o nosso Criador. Olá, amigos! Você que já conhece o projeto Fraternidade Sem Fronteiras, precisa saber que agora esse projeto está ampliando as suas atividades por uma questão emergencial. Depois de encontrar várias crianças em Madagascar em situações abaixo da linha da miséria, praticamente à beira da morte, o projeto foi forçado a se ampliar, a se reconstruir para atender a essas crianças em situação deplorável. E é por isso que nós contamos com você. Divulgue o projeto, se você ainda não fez a sua adesão, abrace essa ideia para que a gente possa, à semelhança do óbolo da viúva, com tão pouco, ajudar tanto crianças que precisam do nosso acolhimento, do nosso apoio, da nossa contribuição para sobreviverem. É assim, contamos com você. Por favor, abrace essa ideia, Fraternidade Sem Fronteiras. Eu abraço essa ideia. Estamos de volta com o nosso programa Encontro Fraterno, compartilhando uma conversa muito agradável com o nosso irmão Paulo Maia, presidente da Federação Espírita do Distrito Federal. E estamos falando da geração nova. Pois bem, Paulo, muitas vezes esses espíritos que estão reencarnando nos nossos lares, eles intelectualmente parecem muito mais avançados do que nós éramos na infância. Muito cedo já brincam com a tecnologia, com naturalidade, mas isso significa que essas almas não precisem de um amparo educativo, não precisem de uma educação de muito esforço e vigilância? Por vezes nós temos visto até pais confiando aos filhos a condução do processo educativo. Como é que você vê isso? Como é que a doutrina espírita nos auxilia nesse processo? De fato, o espírito que estão renascendo agora, eles trazem uma experiência, uma bagagem intelectual muito forte. E muitos até uma bagagem também afetiva muito forte. A gente vê a facilidade com que são, às vezes, que eles se comprometem
com ideais, com trabalhos, a facilidade com o uso da tecnologia, mas, como todos nós, também são almas que necessitam de afeto, de carinho, de compreensão, de orientação. Observando o método como o pessoal do ISIS, né, aquele movimento terrorista, cooptam, eles vão ao encontro da ansiedade desses jovens que muitas vezes estão em países que não são bem aceitos, são visitantes não queridos, compreendem ali as angústias deles e acabam apoiando e direcionando para uma revolta, para uma situação de homem-bomba, de criminalidade. Da mesma forma, a gente tem que observar esse comportamento da cooptação deles e criar também em nossos campos, as pessoas de bem, as nossas organizações, situação de entender e ouvir as angústias. Porque embora tragam uma capacidade intelectual, cognitiva bem desenvolvida, trazem também uma necessidade afetiva e angústias e inquietações muito grandes. Eu acho que o papel de pai, de família, das nossas instituições, que são instituições familiares que trabalham no bem, é também auscultar, né, essas angústias, essas ansiedades e darmos direcionamento, darmos apoio, darmos acolhimento a eles, né, e tentar direcionar no sentido da prática de um bem. Porque como a gente observa, e você deve experimentar isso nas suas casas, a maioria dos nossos jovens, eles têm uma resistência de ir na evangelização, tem resistência de fazer um projeto. E quando a coisa vai acontecendo, eles vão criando laços, a memória afetiva daqueles momentos vão fazendo com que eles se sintam felizes ali. O pertencimento, né? A sensação de pertencimento, que eu acho que as grandes gangues, né, se exploram essa questão de pertencimento, criam até códigos, né, iniciações e tudo mais. Acho que nós temos que aproveitar, porque ser pertencido a um grupo, ser legitimado, ter o espaço de fala, de escuta, é muito importante. E creio que nós temos que melhorar essa capacidade nossa. Quando eu falo nós, sociedade de bem, de modo geral. Humanidade como um todo. Humanidade como um todo. E Paulo, não raras vezes nós temos visto por toda parte grandes acidentes de aviação, outras circunstâncias de fenômenos naturais, situações que têm feito como incêndios e outras dessa natureza, com que muitas almas desencarnem ao mesmo tempo. Isso comove muito a sociedade, inquieta alguns, revolta outros. Como que nós podemos compreender essas desencarnações coletivas no processo de transição planetária? O próprio Allan Kardec, no capítulo da Lei de Destruição, ele questiona os espíritos sobre a destruição e eles nos trazem isso como uma transformação necessária para a evolução. Então, acho que como nós estamos na fase de transição, muitas almas não tão afinadas com a Terra, têm uma última oportunidade, e várias coletividades que, no passado, se nós olharmos a história da humanidade, Noite de São Bartolomeu, cruzadas, as guerras imensas que houveram, né, e as pessoas abusavam do poder naquela época. Então, a gente vê que houve muitos flagelos que foram provocados. Essas almas, retornando ao plano espiritual, elas tomam consciência e pedem uma oportunidade de resgate com o conhecimento da mensagem do Cristo. E aí eles vêm e, por uma força, né, do destino, uma força magnética, acabam se encontrando, né, num cataclisma, num avião. E a gente vê também o relato dos amigos espirituais que essas oportunidades não é só de resgate daquelas almas, são oportunidades daqueles que estão à volta também exercitarem a caridade, exercitarem a compreensão, exercitarem a fé. Eu lembro que Chico comentava, quando era bem criança, do acidente do edifício Joelma. Não sei se você se lembra, né? Edifício Joelma, 74. O Circo de Niterói. Circo de Niterói. Ou seja, foram situações que comoveram, mas que a doutrina espírita se mostrou consoladora. Dizendo, no caso do Joelma, que eram pessoas que resgatavam processos kármicos da época das cruzadas. Das cruzadas ainda. E do circo de Niterói, foi realmente um circo que montaram na época, né, de Marco Aurélio, que queria homenagear um grande dominador, queimaram crianças e famílias inocentes, e todos os responsáveis se encontraram ali, naquele circo. Então a gente vê que, por um lado, então, a oportunidade da comunidade trabalhar na solidariedade, ajudar, auxiliar, promovendo, né, socorro às vítimas, amparo, da doutrina espírita trazer esse esclarecimento e consolar, e daqueles que estão passando por aquele momento resgatarem. E percebo, né, pelo momento de transição, teremos várias oportunidades, como está acontecendo.
Tá nesse certo, sentido. Paulo. Assuntos interessantes que demandam muito esclarecimento de nossa parte. Por isso que nós pedimos que você continue por aí, porque daqui a pouco nós voltamos com Paulo Maia no terceiro bloco do Encontro Fraterno. No Tira Dúvidas de hoje, trazemos para você a seguinte reflexão. O espírito pode encarnar em planetas diferentes de uma encarnação para outra ou cumpre um cronograma de encarnações sucessivas na Terra, Elzi? Nós realmente cumprimos um cronograma de evolução. Tanto poderá ser executado neste planeta, com oportunidades bem melhores, porque traremos um acervo de experiências e a certeza de que temos que nos modificar para melhor, porque a experiência de uma encarnação não é nada mais do que uma oportunidade para crescimento, para ressarcir débitos, para adquirir novos entendimentos em relação à evolução do espírito. Poderá ser tanto neste planeta para se crescer, como em outro, porque existem muitas moradas na casa do Pai. Então, tenhamos a preocupação com o nosso hoje, com o nosso agora, porque o nosso futuro será simplesmente uma continuação do que nós estamos fazendo para melhor. Pois é, o plano infinito de Deus traz para nós recursos e condições de nós termos experiências onde for necessário, onde significar mais para as nossas conquistas evolutivas. E como Elzi colocou, isso aí acontece em qualquer planeta, em qualquer organização dentro do universo. Agora, para sua curiosidade, se nós somos mais de 22 bilhões de espíritos vinculados à evolução do planeta Terra, estamos reencarnados mais de 7 bilhões, quase 8, e esses outros 12, 13 bilhões, onde estariam? É claro, nas esferas espirituais em volta do próprio planeta, mas muitos deles em outras dimensões, em outras galáxias, em outros sistemas, dando origem às suas conquistas. E sendo necessário para auxiliar ou ter alguma tarefa no planeta, eles retornam sobre as bênçãos de Deus. Vêm até nós como aqueles grandes luminares da humanidade que vêm dar um impulso ao nosso progresso. Esse foi o nosso tema do Tira Dúvidas de hoje. Para suas questões, tiraduvidas@fego.org.br. Até a próxima. Queridos amigos e amigas telespectadores, no próximo Carnaval, 10 a 13 de fevereiro, estaremos em Goiânia, porque estaremos realizando o 34º Congresso Espírita de Goiás. Nessa oportunidade valiosa, estaremos estudando 150 anos da obra básica de Allan Kardec, a Gênese. Nessa obra científica, em que o Evangelho também é desvendado, nós encontraremos as respostas básicas para uma vida feliz. E o Congresso, que desde agora se está organizando, irá trabalhar exatamente essa necessidade da transformação do indivíduo com a saúde moral e mental, a saúde física e emocional para uma sociedade realmente feliz. Pense, desde agora, inscreva-se. Já estão abertas as inscrições. Procure o site da Federação Espírita de Goiás e assegure-se do seu momento, porque de 10 a 13 de fevereiro estaremos aqui novamente repetindo esta experiência que será inolvidável. Estamos de volta com o Encontro Fraterno, desfrutando do entendimento das palavras esclarecedoras do nosso irmão Paulo Maia, presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, visitando aqui o 33º Congresso Espírita de Goiás. Paulo, nós que estamos tratando de transição planetária, geração nova, desencarnações coletivas, eu queria que você nos trouxesse nesse momento, você que é um dirigente, trabalhador espírita, de que forma o Centro Espírita e o seu conjunto de atividades pode nos auxiliar nesse momento de transição.
É uma questão bastante desafiadora. Primeiro porque nós temos alguma geração já madura no centro espírita que faz do mesmo jeito algumas coisas que são necessárias, o estudo. Por outro lado, essa geração inquieta que não consegue ficar 5 minutos concentrada numa aula de evangelização, não consegue ouvir aquelas palestras discursivas sem, né, interação. Então é um desafio muito grande, porque tem muita gente que precisa ouvir nessas palestras e essa juventude, esses meninos que vêm à nossa casa nos desafiando o próprio processo de evangelização. Eu entendo que se a casa espírita não se organizar como uma instituição familiar e trazer um ambiente como na nossa casa, onde convive o vovô, o pai, o irmão, o sobrinho, ali juntos, em momentos, né, de diálogos agradáveis, de desafios ali de convivência que são superados pela afetividade. Então, eu entendo que a casa tem que voltar a ser esse núcleo familiar. As casas cresceram muito, muitas se envolveram em processos administrativos pesados que consomem mais tempo no controle, na subsistência, do que propriamente vivendo a mensagem espírita ou criando esse ambiente. E existe também uma forma, às vezes, meio sectária, de jovens para um lado, meninos para outros, mais maduros para outros, e não há projetos de interação, de construção de projetos ali que permitam que um apoie, o outro construa, integre. Temos vários exemplos bons, mas eu acho que ainda está bem pequeno. Acho que temos que investir. Ainda temos desafios. Temos o desafio de transformar a nossa casa espírita num lar, realmente, onde os frequentadores se sintam em casa e possamos conviver em harmonia, fraternidade e continuidade. Eu acho que esse é um grande desafio. E com certeza nós vamos vencê-lo, não é? Tomara, né? Não podemos desanimar. De modo algum, até porque muitas pessoas vão buscando consolo nas nossas casas. Mas muitos, Paulo, embora os que vão ao centro espírita, também tomam contato com a doutrina espírita através da leitura. Né? E nós sabemos que tu és uma criatura muito preocupada, muito dedicada à divulgação da doutrina espírita pelo livro. Então, também para os amigos que nos assistem, o que ler? Como priorizar uma literatura espírita qualificada para que tenhamos um bom entendimento do espiritismo? Hoje também é outro desafio, né? A gente recebe, Você achou que era pergunta fácil? A gente recebe lá na nossa distribuidora, cada dia, um livro, que alguns até são espíritas, mas muitos são atribuídos aos espíritos, mas nem sempre traz um conteúdo. Eu lembro Herculano Pires, né, que falava que Kardec era um desconhecido, e eu acho que Kardec ainda continua um desconhecido. A gente, nas nossas casas, temos poucas experiências de exploração do conteúdo de Kardec. Eu acho que a gente precisa conhecer bem Kardec. As obras de Chico vêm ali com um complemento muito grande de consolo. Divaldo, tem surgido muitas obras, e muitas obras de estudo. Hoje a gente percebe muitos livros que vêm falar da experiência do jovem, da experiência do trabalhador espírita, de eventos espíritas, muitos deles buscando entender, né, o momento. Tivemos recentemente Céu e Inferno, várias obras surgiram explorando o tema Céu e Inferno. Esse ano, os 160 anos do Livro dos Espíritos, a gente vê também várias obras explicando. Então eu vejo que as obras que giram em torno da codificação e que essencialmente traz consolo e esclarecimento, eu acho que ela nos ajuda muito. E é difícil amarrar em autor e autores, que tem muitos, a gente vai citar alguns e pecar em outros. Mas a busca da compreensão da mensagem essencial do Espiritismo, mais a aplicação do consolo, do esclarecimento, do acolhimento, acho que essas obras merecem a atenção de cada um de nós. E você nos fala em consolo, e sabemos nós que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, a terceira revelação da lei divina. Muitas das pessoas que nos assistem certamente estão passando por grandes dores. São desencarnações na família, são enfermidades, dificuldades financeiras, conflitos familiares ou profissionais. Então eu queria que você também pudesse, nesse momento final do nosso bloco, dirigir uma mensagem consoladora para esses nossos irmãos que nos assistem. O que dizer para os nossos irmãos que hoje sofrem nos contextos da transição planetária? Realmente são várias experiências dolorosas que vêm sempre trazer a justiça e a bondade de Deus nas nossas vidas, mas que nem sempre temos compreensão. E muitas vezes não há o que dizer, Gabriel. Muitas vezes a gente tem que ouvir, muitas vezes compartilhar a lágrima, a dor,
porque são pessoas que trazem ali situações que não são racionais. São dores que elas querem mostrar o quanto estão sofrendo. E eu acho que o nosso grande trabalho também na nossa casa, nos filmes, que já são grandes produções, nossos vídeos, é acolher essa dor. É tentar mostrar que é uma coisa natural, a dor e o sofrimento, mas por pior que seja a luta, por mais difícil que seja a situação, ninguém está abandonado. Podemos nos sentir sozinhos, podemos nos sentir na pior das dores, mas nenhum de nós está abandonado. Jesus falou que das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. E realmente, com Jesus, jamais nos perderemos. Por mais que tenhamos errado, por mais que nos sintamos culpados, o Senhor nos acolhe e nos aguarda incondicionalmente. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, procuremos em Jesus o nosso apoio, o nosso consolo, e esse consolo virá, com certeza. Meu querido amigo, muito obrigado. Que Deus e que Jesus amparem a nossa Federação Espírita do Distrito Federal, o teu trabalho, da tua equipe, e que possamos nos reencontrar em breve. Eu que agradeço. Eu sinto-me pertencido a um grupo de trabalhadores, de federações, da qual você dirige uma também. Eu tenho certeza que é um grande projeto de Jesus, como nos afirma lá Humberto de Campos em Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de fincar realmente a bandeira do nosso Mestre em todos os corações. Muito obrigado. E a você que nos assiste, muito obrigado pela companhia. Até o próximo programa Encontro Fraterno. Fique em paz. Esperança nos liga ao céu.
as vestes